Bom, Eu quero vamos falar começar, primeiro, tá, então? Renata? Eu quem? Renata? Eu quero falar primeiro, porque 12h20 eu vou ter que só continuar ouvindo, não vou continuar falando, fazendo favor. Não, tranquilo. A forma que a gente vai conduzir ela vai ser a partir de perguntas. Então, você pode participar dessas perguntas iniciais, a gente vai trocando, e depois você, se você conseguir Consegui, eu falo. escrever algo, aí você fala, tá bom? Tá bom. Mas vamos lá, eu vou me apresentar e apresentar a Cleia primeiro, né? Vou dar a palavra para ela. Primeiramente, obrigada as, né, 3 mães que vieram contribuir para a gente aqui nesse encontro. A proposta vai ser justamente compartilhar essas experiências pessoais sobre o aleitamento e as percepções sobre o que chegou até você dentro dessas políticas públicas e o que não chegou. A partir dessas questões que surgirem, a Cleia ela vai contribuir com conhecimentos científicos, técnicos e relacionados às políticas públicas, à medida que que a conversa vai acontecendo. Vou deixar ela se apresentar agora, né? Já que eu sou uma graduanda de farmácia, não estou aprendendo dessa área quando eu aprendi um pouco sobre para poder conduzir aqui a reunião, mas ela é muito mais respaldada do que eu, então vou deixar ela falar um pouquinho agora. Bom dia, gente. Boa tarde, né, para todos. Né? Que bom estar aqui com vocês nessas trocas de experiência que são sempre muitíssimo ricas, né? As vivências de cada uma faz com que a gente repense muito o que a gente já fez, o que a gente pode vir fazer depois, né? Bárbara, agradeço, né, você me apresentar. Agradeço muitíssimo a Renata Alavanca, né, com essa iniciativa, tá? Nós duas somos da Rede IPFA, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, e a gente tem muita vontade de que as mais pessoas conheçam, né, a proteção ao aleitamento materno. Também por isso, nesse agosto dourado, a gente está aqui. Eu sou Cleia e, sim, eu tinha até pedido a Bárbara para me apresentar, porque é ruim a gente se apresentar, né? Mas eu sou uma mãe, né? Antes de qualquer coisa, sou mãe da Aline e do Lê, né? Sou casada com o Marcelo há 40 anos e a gente sempre, né, minha vida inteira, desde antes mesmo de casar, eu já era ligada com a amamentação, né? Eu fui monitora de aleitamento materno desde quando eu estava graduando. E meu percurso nessa vida é muito grande, né? Graças a Deus, e sempre com muitas coisas boas e muitas novidades. Eu sou conselheira em aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, sou da Rede IPFA, sou do Comitê de Aleitamento Materno de Minas Gerais, sou da Sociedade Mineira de Aleitamento Materno, né? Tenho um grupo aqui em Ouro Preto que chama MOP, Movimento Ouro Preto pela Infância, que é algo que eu construí depois que eu já aposentei, né? Então meu tempo de cidade aí, de estar nessa situação é grande, né? E mais ainda, sou também da Aliança para Alimentação Adequada e Saudável, e a gente está, né, nesse agosto dourado buscando realmente ouvir mais, né? Buscando as técnicas de aconselhamento, vendo com o que a gente pode fazer em termos de políticas públicas, e é isso que eu estou aqui hoje para tentar conversar com vocês um pouquinho. Obrigada, gente. Bom, então a dinâmica vai ser agora de apresentar as mães e a gente vai buscar seguir sempre o movimento de falar sobre as experiências de vocês, dialogar sobre isso, contextualizar cientificamente, se houver necessidade, né? Falar sobre as políticas públicas e depois retornar às experiências para ver, ó, agora que a gente falou sobre isso, você teve isso que foi comentado, chegou até você ou não chegou até você? Quem foram as pessoas que te ajudaram nesse processo? A gente vai abordar isso tudo. Como a gente já chegou, né, falando, a Renata se apresentou, a Renata Paz é uma das mães. É, temos também a Fabiana Viscardi e a Nayara Figueiredo. E a gente vai conversando pessoalmente com vocês aí a partir do momento que a gente puxar a conversa, pode ser? Que aí vocês contam um pouquinho de vocês, contam das Sim. experiências. E aí, então, eu vou fazer aqui a introdução da nossa discussão.
A proposta vai ser justamente essa, contar experiências, para, né, associar os conhecimentos. E eu queria começar com uma pergunta, que é, quando vocês pensam em cuidado durante a maternidade e a primeira infância, o que que vocês consideram essencial para que esse cuidado seja possível? Diretamente, né? Vou começar pela Renata, que ela tinha falado, que ela Sim, queria começar falando, se você puder responder para a gente. lógico. É um prazer também estar nessa roda de conversa. Eu sou nutricionista há 13 anos e estou estudando agora na UFMG as matérias do mestrado. Então, desde já, o que eu acho muito importante no cuidado é o conhecimento, a pessoa ter acesso ao conhecimento. Isso faz muita diferença, né? Na, na hora que a gente começa a pensar em ter uma criança, passa pela alimentação e passa também pela saúde pública, né? Pelo conhecimento dessa mãe, de onde ela vai buscar as informações na UBS, ou como que ela vai buscar, através de alguns profissionais da área da saúde, que vai poder apoiar ela nessa gravidez e principalmente depois da amamentação. E foi assim comigo também, né? O fato de eu ser nutricionista, eu já tinha esse conhecimento de como fazer o cuidado ali com a criança, e eu fui para a UBS, tive muitas palestras, tive contato com profissionais da área da saúde também, especializados em amamentação, e que me ajudou bastante abrir mais a minha mente e entender melhor a importância que essa amamentação tinha para a vida da minha criança. Eu tenho uma menina de 11 anos, que guria mesmo, vou buscar ela aqui na escola até. É um bom motivo para você Perfeito. ter que sair, né, um pouquinho mais rápido aí. Renata, eu sou nutricionista como você e sou também psicopedagoga, viu? Que bacana. E para você, Fabiana, o que é que você acha quando você pensa em cuidado durante a maternidade e a primeira infância? O que é que você considera que seja essencial? A gente vai falar sobre o que realmente aconteceu, mas Uhum. primeiramente sobre o que é que você acha que é essencial para que esse cuidado seja possível. Eu concordo com o que a Renata falou. Eu acho que informação e conhecimento é essencial. Infelizmente, nem todo o conhecimento ele está tão acessível para todos. Eu sempre tive a informação de que eu precisava amamentar, eu gostaria de amamentar. Infelizmente, nem toda mulher consegue. Eu tenho uma amiga que não conseguiu, mesmo ela querendo muito, e eu tinha algum receio que eu não conseguisse, né? Mas eu insisti bastante até conseguir. Acho que orientação e também suporte adequado, né? Quando você encontra um profissional, a informação, as palestras, a orientação certa, porque cada caso é um caso, né? A orientação certa também faz bastante diferença. Eu acho que é conhecimento e orientação adequados, principalmente para amamentação e também para o cuidado geral e saúde da criança, né? Que quando bebezinho bem. Eu tenho gêmeos de 10 anos, na verdade, e cuidar de gêmeos sozinha não é fácil. E no caso de gêmeos, a informação também é menos divulgada ainda. E eu, Verdade. infelizmente, não tive a orientação mais adequada para o meu caso, mas depois eu comento mais. Ok. Nayara, você tem algo a trazer também sobre essa questão? Quando pensar em né, Posso em falar? cuidados essenciais? Claro. Fabiana, sem sombra de dúvida, assim, né? Todo mundo precisa de suporte, todo mundo precisa ser cuidado para cuidar do outro, né? Isso é fundamental. E gêmeos, não é nem falar que é trabalho dobrado, porque não é, né? Mais ainda, né? E na amamentação realmente tem dicas, né? Para a gente poder tentar conciliar um pouco mais, né? E é lógico que é possível amamentar gêmeos até 6 meses exclusivamente, ou seja, só no peito, sem chazinho, sem aguinha, sem suquinho, sem outro tipo de comida, só no peito, e depois de 6 meses
mês, introduzir alimentação complementar saudável e manter o peito até 2 anos de idade ou mais, que é o nosso objetivo, mas isso tudo é só ir falando para a gente poder perceber nas próximas falas se foi possível fazer assim ou não, tá bom? Agora Mas sim, né? parabéns, aí. Mas continuando. É, sobre o cuidado, você tem alguma coisa que você acha que deve ser acrescentada? Ou é a mesma perspectiva que as outras mães? Pode falar. É bem parecida mesmo, né? Eu acho que realmente é legal, mas Fala mais perto do microfone, fazer um favor, Nayara. Está um pouco então melhor. baixinho, por favor. Deixa eu Não ver. muito. Melhor? Aí, melhorou um pouco. Eu concordo com a questão da informação, mas eu estendo essa história a não somente a mãe, mas a todo mundo que está ali ao redor, porque eu acho que para mim também fez muita diferença as pessoas ao meu redor estarem ali apoiando, reafirmando que realmente está dando certo, é isso mesmo, né? Porque eu fui mãe de primeira viagem e por mais que a gente tenha informação, quando você vive aquilo a primeira vez é diferente de só ver como é que é, né? Então eu acho também que a parte das pessoas ao redor também influencia muito, sabe? Também é muito importante essa informação das pessoas, o apoio das pessoas ao redor, né? O cuidado com a mãe, né? Que está ali passando por essa, principalmente por essa primeira experiência, né? Então, eu acho que eu acrescento um pouco só essa questão de não somente informação para a mãe, mas para a rede de apoio também. Ótima lembrança, viu, Nayara? Né? Rede de apoio é realmente fundamental. E a rede de apoio é para apoiar, né, quem está cuidando do bebê, que é a mãe, aí no caso, que está mais próximo o tempo todo mesmo, né? Está amamentando. Mas essa rede de apoio realmente tem que ser, ela tem que ser informada, né? Tem que ter esses conhecimentos antes, né, do neném nascer, né? Então tem que começar, ideal é começar lá na infância, né? As crianças já sabendo com que brinquedo brincar, como botar o neném para mamar no peito, né? E ir para a escola, aprender tudo isso na creche, amiga da amamentação, e seguindo, né, nos postos de saúde, orientações. E aí, essa família, né, ter próximo dela o tempo todo a noção de que ela está ali para ajudar essa mãe. Então, perguntar para ela o que ela quer, né, o que ela precisa. Lavar uma vasilha, né, varrer a casa, lavar o banheiro, né? Pegar a criança, se ela quiser, porque senão não pega, né? E trazer até a mãe para amamentar, né? Oferecer um copo com água, se ela quiser beber, né? Uma fruta. Isso tudo é cuidados, né? Que a gente tem que estar com essa rede de apoio bem mais próxima mesmo, né? E pai, gente, não é rede de apoio. Tá? Pai é pai, tem que estar junto, né? Se tiver condições de estar, se for o caso, né? O companheiro ou a companheira da pessoa, ela está ali como uma pessoa além do apoio, tá bom? Agora eu vou começar. Essa era a nossa abertura para a gente começar, né, a falar sobre um pouco sobre os casos, sobre as particularidades de cada uma das situações, né? Porque a gente sabe, deu para perceber que apesar de muitos dos discursos se complementarem, eles são muito distintos entre si, né? Cada experiência de amamentação ela é muito única. E eu quis separar a reunião assim entre 3 blocos. O primeiro bloco seria exatamente sobre a amamentação. Então, desde entre o que é recomendado dentro da amamentação e o que é a realidade para vocês. E ali a gente vai falar agora no início sobre como é que foi a experiência, né? Quem te ajudou, como a gente estava falando sobre a rede de apoio, qual que foi a diferença, sobre o que era o que você imaginava que ia ser a amamentação quando você, né, descobriu que ia ter o seu filho, e o que realmente aconteceu na prática, e como que os fatores externos puderam afetar. Então, o trabalho, o estudo, a renda, a rotina, a rede de apoio, como que isso tudo interferiu né, na sua experiência de amamentação. E aí a gente vai conversar também, né, depois, né, com a Cléia sobre isso tudo. O bloco 2 vai ser sobre alimentação. Eu estou dando uma passada entre todos para a gente entender o que vai ser falado, só para a gente não ficar repetitivo, e para organizar nosso tempo também.
No bloco 2, coloquei justamente o que é mais associado ao projeto, né, que é alimentação, infância e condições de vidas, que foi falar sobre um pouco da introdução alimentar, o que mais influenciava a escolha dos alimentos para vocês, então quais os fatores, sendo eles preço, praticidade, entre outros, já acontece, enfim, falar justamente sobre a introdução alimentar. E na terceira vai ser um bloco justamente de quem cuida, né? Como cuidamos dessas mães que estão amamentando naquele momento. Então, se existem tantas essas responsabilidades relacionadas ao cuidado com a criança, quem que oferece esse cuidado para vocês que estão oferecendo esse cuidado para a criança? Então, a gente vai falar sobre isso também no terceiro bloco. Então, vamos lá, iniciar o primeiro bloco de alimentação entre recomendações e realidade. Esse primeiro momento, então, ele vai ser dedicado às experiências relacionadas ao aleitamento materno. Tá. Então, mais do que discutir os benefícios, a gente vai conversar sobre quais condições tornaram fácil ou possível ou difícil, né? Fácil nunca é, mas possível ou difícil amamentar. Como foi a experiência, então, já introduzindo as próximas respostas, então, de vocês com a amamentação, quem ou o que você mais ajudou, falando assim de políticas, né? Como a Renata falou que foi em OBS e tal, então, o que mais ajudou vocês? Houve diferença entre aquilo que vocês imaginavam, né, sobre amamentar e o que aconteceu na prática? E como esses fatores externos, eles podem ter interferido nessa experiência. Não necessariamente você precisa responder todas as perguntas, mas só para já deixar pensando aí na mente como é que vai funcionar, como é que funcionou. E pode começar para a gente, Renata, por favor. Lógico. Para mim foi muito diferente do que eu tinha imaginado, porque nas fotos, quando a gente vê a mãe amamentando em novelas, em filmes, né? A gente não tem ideia do que é o nível do desafio que é não dormir, né? O que mais pegou para mim foi isso, porque eu amamentei a Beatriz até 2 anos e 3 meses. E eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã. Então, tinha dia que a Bia não acordava, mas eu acordava. A gente começa a ficar meio neurada, né? Que a criança tem que se amamentar. E eu tive noção sobre a importância da amamentação na faculdade mesmo, em nutrição. Então, eu sabia que ela tinha que amamentar exclusivamente até os 6 meses de idade. E que, se possível, até os 2 anos seria muito importante, tanto para a inteligência da Beatriz, sistema imunológico, porque a criança recebe não só a nutrição através dos nutrientes com o leite materno, mas também o sistema imunológico já pronto, né? Que faz muita diferença. Deixando a criança mais inteligente, prevenindo de infecções, e além disso, prevenindo também obesidade, hipertensão, diabetes. Então, eu já tinha tido essa noção, tinha tido cartilha sobre a importância da alimentação, mas na hora mesmo, que é o que vamos ver, que é muito desafiador. Mas valeu muito a pena ter amamentado a Beatriz. Hoje ela é com 11 anos, né? Ela é uma das 5 meninas mais inteligentes da sala, que até ganha, assim, sabe? Mimos mostrando que é diferenciado nas notas. Ela já escreveu um livro, então eu sou muito orgulhosa de ser mãe da Bia, né? Ela escreveu um livro que chama Os Quatro Elementos. Isso realmente faz muita diferença na amamentação. A criança passa a ter um vínculo distinto com a mãe, um vínculo muito profundo, e a inteligência faz muita diferença a criança amamentar, né? Os artigos mostram em todas as evidências que a criança que amamenta no peito, ela é mais inteligente, ela é mais segura, e ela sofre menos infecções e tem menos diarreia durante, né, o período ali. Eu percebi
Deu uma cortada, Renata. Eu percebi, cortou. Podia passar para outra mãe, depois volta nela se precisar, não? Pode ser, perfeito. Eu não sabia se eu fazia isso ou não, estava bem em dúvida. É, então, vamos agora então com a Fabiana, por favor. O que que você acha? Complemente um pouco dessa experiência, Uhum, mesmas perguntas, só seus pensamentos sim. sobre. Eu já tive no meu círculo, né, familiar e de amizades, mães que amamentaram, mães que não conseguiram amamentar, então eu tinha uma certa apreensão, eu sabia que não seria tão fácil, apesar de ver, né, aquelas fotos, imagens lindas e sonhar com aquilo, eu consegui aquilo, mas levou um tempo até eu conseguir. Eu, infelizmente, eu tive, na verdade, a informação que eu gostaria até de amamentar o máximo que eu pudesse, exclusivo até os 6 meses e, se possível, até os 2 anos. Eu tinha esse objetivo. Porém, eu não tive o apoio adequado em relação aos gêmeos. A pediatra que eu tive a oportunidade e a possibilidade de acompanhar meus bebês desde o nascimento, ela acho que não tinha a experiência de gêmeos, ou não sei exatamente se o que ela me orientou não funcionou no meu caso, mas as recomendações dela é que eu desse de mamar a cada 2 horas, porque eles tinham baixo peso, que é um pouco normal para gêmeos, e ela também identificou uma suspeita, né, que ela diagnosticou, na verdade, que eles teriam alergia ao leite de vaca, né, a PLV, a proteína do leite de vaca, e eles não ganhavam peso, e eu não produzia leite suficiente para os dois, então eu não conseguia amamentá-los exclusivamente no peito. Eu tinha que complementar com fórmula, que a orientação do hospital e das enfermeiras foi que eu desse no copinho para eles não largarem o peito. O que não funcionou muito bem, eles não gostavam de tomar no copinho, é claro, e ela falava: deixe cada bebê separado para proteger a individualidade deles. E eu segui, eu não sabia o que estava acontecendo e não tive rede de apoio, infelizmente, né? Não tive. Eu só tinha o pai, que quando ele estava em casa, ele ajudava no que ele podia. E foi bem traumático até os 3 primeiros meses. Eu tentava de tudo, dando leite né, de fórmula como complemento depois do peito, aquele leite específico para criança com alergia a leite, que não tem um sabor tão gostoso, não é palatável. Eu mesma experimentei e falei, coitados, eles têm que tomar isso. Foi muito complicado. Aí eu busquei uma outra pediatra que fosse consultora de amamentação. Aí, com os 4 meses de idade, aí minha vida mudou completamente. Ela sugeriu amamentar os dois ao mesmo tempo, sem prazo, não acordar muito. Aí, assim, tipo, a orientação totalmente oposta. Foi assim, graças a Deus eu encontrei essa pediatra que ela tinha mais esse cuidado e ela olhava para a família, ela não olhava só para os bebês, nem só para a mãe, ela olhava para casa, para a família toda. E foi ela que realmente nos ajudou. Trocamos o leite de fórmula, eu tentei amamentar ao máximo, exclusivo no peito, não consegui porque eles não ganhavam peso, tive que recorrer à fórmula, mas a fórmula era só complemento, não era o principal. E amamentei, graças a Deus, até 1 ano e 3 meses, até que eles não quiseram mais. Eu queria, mas eles não queriam, porque acho que não saía muito, a mamadeira era gostosa. Eles chegaram uma hora que eles não queriam mais meu peito. Eles só queriam só para dar uma dormidinha, só um aconchego. Eles usavam mais como chupeta. E foi isso. É muito legal ver como a experiência é diferente. Assim, que bom que você conseguiu lidar da melhor forma possível depois que você encontrou uma profissional adequada. É, mas
é muito interessante, né, ver como as perspectivas são diferentes, né, dentro do acesso. A informação muda muito, né? Ter uma pessoa que está dentro da faculdade aprendendo sobre isso, ter uma pessoa que não necessariamente foi amparada desde o início, muda muito a relação dela com o aleitamento, né? Também. Nayara, se você quiser contribuir para a gente também um pouquinho da sua experiência. Meu caso, ele foi assim, ao mesmo tempo que foi tudo lindo, tudo do jeito que a gente sonha, não foi também. Porque minha filha, assim que ela nasceu, que ela abriu o bocão, a gente já viu a língua presa. Ela abriu o bocão chorar, a gente já viu aquele freio gigante. E aí a gente já fica meio assim, né? E agora? Será que o que vai acontecer? A gente sabe que o freio está muito associado a ferimento, a mama, né? Não. E aí, assim, isso eu já tinha muita insegurança, tinha informação, mas tinha insegurança de ser a primeira vez, né? Ela não quis pegar, ela nasceu prematura, minha filha tem 2 aninhos, ela nasceu prematura, então também não quis pegar logo de cara, e aí fica com aquele medo, né? E aí, não vai mamar o colosso, tem que mamar o colosso, pelo amor de Deus, o colosso é extremamente importante. Isso só gera ansiedade na mãe, não adianta. Mas é coisa que a gente mesmo já sente, né? Sozinho. Ninguém precisa de botar a gente nesses livros. A gente se joga nesse buraco aí. E a gente quer que aquilo aconteça da forma mais, né, certa do mundo. E aí, muito ironicamente, a minha filha, apesar de ter um freio, né, a língua presa, ela mamou muito bem. Desde o começo, ela não tinha ferimento na mama, mesmo com a língua presa. A gente, com a recomendação, a gente preferiu cortar o freio dela. Até depois, ela já estava com 3 meses, mas mais por questões aí futuras dela mesmo, por causa da amamentação puramente não, sabe? Foi muito tranquilo, né? O contrário do que é o comum para quem tem o freio. Mas eu tive muita insegurança também, né? Eu não sabia, principalmente naqueles primeiros dias, se ela estava realmente sugando, se ela estava realmente mamando, né? Eu tinha uma imaginação que ia ser de um jeito, de, sei lá, eu ia sentir que realmente o leite estava saindo, uma coisa assim, sabe? E aí a gente ficava muito assim, eu ficava muito nessa dúvida, principalmente no começo. E como a Renata mesmo falou, a privação de sono ela é terrível, né? A gente, essa história de acordar a noite toda, e aí o medo da criança ter uma hipoglicemia e não sei mais o quê, a gente fica, né? E eles têm também aqueles momentos de superfície, né? Na hora que eles são bem, bem pequenininhos, e isso acaba com a mãe. A noite inteira você precisa de ficar lá amamentando. E o medo de amamentar deitada, por exemplo, e de dormir em cima da criança, enfim. Tudo é um medo no comecinho, né? Mas eu tive a sorte de ela, mesmo tendo a língua presa, ela não ter ferido, não ter tido nada, nenhuma dessas situações. E aí, com o tempo, a gente pega mais o jeito e foi realmente maravilhoso. Assim, eu amamentaria de novo se eu fosse outro filho com os olhos fechados, com muita tranquilidade e com muita alegria, porque é realmente muito bom. Eu não consegui amamentar ela até os 2 anos, a minha menina com 7 meses, infelizmente eu tive que substituir o aleitamento pela fórmula, porque eu voltei a trabalhar. Na verdade, eu voltei a trabalhar, ainda segurei um pouco as pontas, estava no horário do almoço aqui no trabalho, tirando leite, né? Rendia muito pouco, e aí também entrou um pouco de insegurança nessa parte, sabe? De, poxa, eu fico lá o almoço inteiro tirando leite, sai 100 ml. E aí eu ficava achando que eu já não estava produzindo mais leite, porque eu ficava o dia inteiro no trabalho sem amamentar ela, né? Chegava muito cansada em casa, então acabou que assim, o estresse também da rotina, do trabalho, das noites ainda sem dormir, eu acabei tirando, né? E ela entrou para a escola também, né? Ela com 7 meses, estava já na creche. Porque tinha que trabalhar, o pai também, a gente não tinha com quem deixar de rede de apoio. Nada a reclamar, a creche dela, a verdade dela foi muito, muito bom, mas ainda assim isso foi mais um fator que me fez, né? Juntou tudo e eu acabei não amamentando ela passados os 7 meses de idade. 7, quase 8, eu acho, sabe?
ela já era um pouquinho maior, sabe? E ela sempre comeu muito bem também. Então, ela não foi aquela criança que tinha introdução alimentar, que não comia, não aceitava, não. A bicha, ela ama um pratinho. Então, isso também me trazia um pouco de casa, assim, que eu fiz a introdução alimentar e ela comia bem, né? Na escola, comia bem em casa também. Então, foi essa aí a minha história com a minha alimentação de forma resumida, né? Perfeito, Então, obrigada pela gente, contribuição. Espera só um segundo, Cleia. Renata, você conseguiu consertar? Você quer terminar sua fala para a gente? Acho que não, né? Eu escuto o áudio, mas eu não escuto, não escuto a voz. também não. Então, eu vou, né, seguir então para sua experiência. Agora que a Cleia escutou toda essa experiência, né, sabendo tecnicamente de informações que podem ser contribuídas, o que a gente sabe sobre as condições que favorecem ou dificultam essa manutenção do aleitamento para as mães, né? Depois de ter escutado vários motivos diferentes pelos quais pelos quais elas pararam ou não de amamentar, né? É, dentro dessa discussão. Então, gente, assim, né, é muito legal ver essas experiências suas, né? Cada um teve uma vivência e cada um mais rica que a outra. E o mais importante, assim, como nós profissionais podemos ajudar e melhorar, né, toda essa situação, tá? Renata, né, Renata Paz, assim, olha o quanto que quando a gente, né, não sei a profissão das outras, mas assim, estou falando da experiência da Renata propriamente dita, ela como profissional nutricionista se cobra, né? A gente cobra mais do que devia e a gente quer 100% de cara, né? Esquece que tudo isso é um processo, né? A amamentação é um processo, é um crescimento, é uma melhoria a cada dia, né? É um olhar diferente, é um conhecer a criança diferente, né? E tudo isso vai mudando. E o fato dela falar não dormiu, né? Porque a gente sabe que a amamentação ela não pode ser só de dia, né? Porque a criança comia dentro da barriga da mãe a hora que ela queria, quanto ela queria, então não se marca a hora, né, Fabiana? O neném mamar nos 6 primeiros meses, de jeito nenhum, né? A gente fala que é livre demanda, e livre demanda é a hora que a criança começa a buscar, ela dá sinais, né, de que está querendo comer. Ela faz assim com a boquinha, ela abre o bocão, ela põe a mão na boca, leva qualquer coisa na boca, ela busca, né? Se ela vai no colo da gente, ela busca a mama, né? Então, tudo isso são sinais que vão fazendo a gente perceber como é que é a criança em si, né? E aí, quando a gente amamenta também de madrugada, a gente produz hormônios que nos relaxam, a gente dorme menos, mas a sensação que a gente relaxou um pouco mais. E isso é legal a gente falar, porque a gente se cobra e esquece que tem algo mais perfeito, né? Atrás de uma amamentação que faz com que a gente comece a ver de outra forma, tá? Então, é muito interessante isso. E quando ela fala, né, de vínculo, esse vínculo é fundamental mesmo, né? E a mãe, desde a hora que ela pensou em gravidade, já está tendo vínculo aí, né? Já está vindo o neném para ela, já está começando, e ela tem o poder, né, de ficar com 10 meses, né, com o neném na barriga aí, né, 9 meses lunares aí, para poder esse vínculo vem mais forte, né? E a gente fala assim, quando o parto em si, né? A criança faz o parto, mas a mãe, né, que põe o neném na vida, né? Então é a mãe que abre esse portal de vida para o bebê, sem sombra de dúvida. Se ele puder ser o mais natural possível, melhor, mas isso é outro papo, outra live, né? Mas assim que nascer, já vinha ao peito e já começar o estímulo à amamentação, se ela quiser. É ficar junto à mãe na primeira hora, que a gente fala a hora de ouro, né? E a criança tende a buscar, a lamber, né? Conhecer tudo isso. E aí começa a facilitar o processo para não ter essas dúvidas de será que eu sou capaz? Será que eu não sou? Será que tem leite? Será que não tem leite, né? Porque quanto mais mama, mais leite produz, né? Mas se a gente der menos de dia, mais à noite a criança vai buscar, por exemplo, né? Se a gente põe horário, né? Está tendo muita confusão hoje em dia, que as pessoas estão confundindo muito, né? Tem que ter horário. Gente, dentro da barriga não tinha horário. Dá tempo ao tempo, deixa a criança evoluir, deixa a criança buscar, deixa a gente se conhecer junto a essa criança, deixa a criança nos conhecer, né? Então a coisa vai fluindo de outra forma. E vai produzindo os hormônios aí, né? 6 horas da tarde, dá de mamar 6 horas da tarde, a melatonina aumenta, né? Então isso faz com que a criança durma e você também relaxe mais, tá? Por exemplo.
Fabiana, assim, a sua fala, né? Eu fico imaginando amamentando os gêmeos o tempo todo, como é que é legal, né? Eu acompanhei uma mãe aqui em Ouro Preto, que eu amei, né? Ela é professora de creche, a gente tem que pensar também na creche amiga da amamentação, né? Já estou falando algumas coisas, tá bom, depois eu busco, falo de novo, né? Mas, assim, são políticas públicas que a gente tem que estar de olho, né? Para acontecer, tá? Sala de apoio à mulher trabalhadora, que fez tanta falta para a Nayara, por exemplo, né? Eu sair para trabalhar e ter um apoio maior, né? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar, que é essa rede que a gente tem que criar mesmo em favor da amamentação o tempo todo, em todo lugar. Né? E quando você fala, né, de que, né, seu companheiro chegava e ajudava, né? E isso é muito legal, parabéns para ele também aí, mas mais ainda para você e para o seu bebê, essa pressão, né, externa, tanto que ela dificulta a gente, né? Tanto que a gente fica na pressão que se eu estou fazendo certo ou não, como é que vai ser, né? Se eu vou dar conta, eu não vou dar conta. Isso, gente, assim, não tem como falar, não vai passar, né? Mas tem, Bárbara, uma maneira diferente da gente pensar que sempre vai doer. Não. Não precisa de doer. Doeu, está errado. A gente tem que parar e olhar, né? E esse olhar é um olhar realmente técnico, científico, é de apoio mesmo, né? E é psicológico também, não só de regras de como pega e auréola, né? Que a gente não pega no biquinho, pega na areola, né? Isso tudo a gente tem que estar mostrando mesmo, ensinando para a mãe, né? Como retirar o leite, deixar o leite ordenhado para ser oferecido no copinho, mas com técnica, né? Porque senão fica tenso, fica difícil, fica demorado, né? Então tudo isso a gente vai ter que ser olhando mesmo. E quando a gente introduz um outro leite, né? Esses outros leites eles realmente têm o poder de, quando não, dificuldade com a amamentação e que é impossível amamentar, eles foram criados para isso, mas a gente não pode esquecer nenhum momento, mas nenhum momento de duas coisas. Primeiro, conflito de interesse, a quantidade de propaganda e falas erradas dentro do ouvido da gente, né? Então aí a gente tem que atentar para a proteção ao aleitamento materno, que é a Lei 11.265, né, do Ministério da Saúde de 2006. Então a gente tem que atentar e vou falar mais dela sobre depois. E a outra, que é o mais que a gente tem que clarear um pouco mais, né, observar um pouco mais, é que leite de latinha é leite de vaca ou de cabra, né? Mas é leite de outro animal, que não é o ser humano. E é um leite industrializado, leite processado, ultraprocessado. A gente fala que ele é um leite que a gente tem que começar a pensar, né? Se a gente não está hoje em dia muito a favor a vida inteira, né? Antigamente não tinha esses problemas tanto, mas a gente tem que estar de olho nos ultraprocessados. E o leite da latinha é um ultraprocessado. E se o seu bebê teve alergia ao leite de vaca, ia ter também no outro leite, só que é claro que eles foram buscar um leite menos problemático para quem estava com alergia, muito mais caro, né? Muito mais difícil de lidar com isso financeiramente, inclusive, né? Mas assim, e que seu leite materno poderia estar ajudando muito mais. Então, assim, eu sinto muito perdão, assim, no sentido de profissional que estava do seu lado falhou muito, né? Falhou mesmo, e você percebeu isso a tempo. Que bom, né? Que bom que você teve outras ajudas. E é muito legal também, Fabiana, assim, né? Pensar, né? Como lidar com essa pressão? Uma delas é o peso, né? Quando fala, né? O peso não tá. Quando, puxa vida, uma mãe falar o peso não tá legal, ela começa até a bombear, né? Meu Deus, né? Meu leite está ruim, meu leite está fraco, eu não tenho leite suficiente. Isso tudo, gente, são mitos que a gente tem que tirar. Em primeiro lugar, não se faz um único parâmetro, né? Não se avalia só o peso. Avalia a altura, ele avalia o comprimento, avalia né, o crescimento da criança, mas avalia o desenvolvimento da criança como um todo, né? E a curva do ganho de peso para a criança no peito é diferente da outra curva que a gente usa normalmente, né, às vezes em postos de saúde, e hoje em dia a caderneta da criança traz essa bem mais fácil, bem melhor de se lidar, né? E a gente, quanto as pessoas que estão cuidando do bebê, a gente que tinha que estar marcando na própria no próprio gráfico, né, junto com outro profissional, para entender melhor e discutir, porque a gente começa a se apropriar desse poder que a gente tem de olhar e de avaliar que não está assim, né, como os outros imaginam que está, né? E aí a gente tem mais poder de fala, sabe? Então é muito importante. Outra coisa, de 2 em 2 horas, ô gente, né? Pelo amor de Deus, né? Assim, isso tem que parar, né? Desculpa, falei aqui, mas assim, a gente tem que parar de botar reloginho, né? De botar essas coisas. Antigamente tinha um cronômetro, né? Que as mães marcavam, né? Gente, que neuro, já tem tanta coisa para fazer. Quando chega um ser humano dentro da casa da gente novo, e é isso que a gente tem que olhar, porque é isso que muda, não é o amamentar, é todo um contexto que mudou minha vida.
né? Mudou o que eu pensava, mudou a forma que eu fazia, mudou o que eu quero fazer, mudou como eu vou fazer o que eu queria, né? Então muda tudo, né? É um serzinho que ocupa um espaço muito grande e que a gente, por mais madura que a gente esteja, né? E que muitas de nós não estamos quando ganhamos neném, né? Mas assim, por mais madura, muda tudo. E é isso que a gente tem que estar começando a olhar com mais carinho, com mais cuidado, para a gente não se cobrar e se adaptar e mais ainda, né? Adequar da maneira que a gente for poder fazer o melhor aí, tá? Então, lembrar disso, né? Fórmula é um alimento ultraprocessado, né? E que a gente tem que ter muitas reservas, sim, sabe? E Nayara, né? Danada da língua presa, né? Que ótimo que você conseguiu mostrar em prática que ela não é assim, né? Que não é esse bicho de sete cabeças, né? Que essa coisa que o pessoal tá pondo e sai cortando, fazendo, né? O cortar a língua, né? Esse freno lingual preso, e que ele é um músculo, a língua é um músculo, né? Mas esse freno, ele vai ajudando, à medida que você vai aumentando, muitos deles vão soltando. É claro que tem casos e casos, como foi muito colocado, né? Cada um é cada um, cada movimentação, né? Os dedos da mão são diferentes, cada filho que a gente tiver vai ser uma experiência única, mas a língua presa não pode ser um empecilho para aumentar, ela tem que ser observada, avaliada, como, por exemplo, o teste de Bristol, mas tem outros testes também que pode ser feito, né? Eu sou também, né? Eu sou capacitada para fazer esse teste, olhar, e é interessante demais a gente começar a dar um empoderamento para a mãe, para ela perceber que nem é tão necessário assim, né? No caso, se ela foi cortar a língua depois, né? E sim, isso vai facilitar a fala dela no futuro também, se for o caso, né? Beijar melhor, por exemplo, também, né? Tá? Mas assim, que bom que você provou na prática que não precisava de ter outra coisa. Muito obrigada pela sua experiência fantástica aí, tá? Mas a volta para o trabalho é algo que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Porque, primeiro, a gente é cobrada demais. Segundo, a gente quer voltar ao trabalho muito. Às vezes tem muita necessidade, que é a maior parte, mas tem gente que quer, né? Também, né? Isso é muito comum nos profissionais, principalmente médicos, né? Profissionais que têm uma atuação que não tem uma. Que não é CLT, por exemplo, né? Que não tem a licença remunerada, né? E que é o ideal todo mundo ter de 6 meses, não só de 4, né? Não ser só serviço público que tem 6. Inclusive, isso também é legal. Já vou falando alguma coisa, senão depois eu esqueço. A licença da paternidade está aumentando, né? Estão melhorando aí também. Então, a gente vai olhar. Então, tudo isso a gente tem que ter com muito carinho mesmo para poder ampliar e a gente perceber o que realmente afeta na gente. Porque para a gente mudar, inclusive, os nossos discursos, né? Muita gente fala, foi ruim. Não. Percebe um pouquinho o que foi ruim, né? O que você estava deixando para trás que estava te incomodando, né? O que realmente mudou toda a sua vida. Vai lá, Bárbara, falei muito. Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer os 2 blocos que faltam, mas a gente tenta dar uma sintetizada para resumir, porque faltam 10 minutos. Mas agora, nesse segundo bloco, seguindo já rapidinho assim, sem enrolar por causa do tempo curto, a gente vai falar sobre alimentação, a infância e a condição de vida. Então, ela é justamente para discutir, para ampliar essa discussão do aleitamento para a alimentação e para os primeiros anos de vida. Então, é para pensar a alimentação saudável não só como uma recomendação nutricional, né? Mas também relacionada com as vivências, né? Então, a renda, o tempo para se amamentar, como foi muito discutido, o acesso à cultura, o território, conhecimentos familiares, condições concretas de vida, que a gente tem, né, culturalmente uma tradição oral, então tem muitas coisas, muitas receitas que na verdade não vem, que a gente não pega já direto ali, né, do supermercado. A gente às vezes escuta nossa mãe, nossa avó falando que fez tal receita e faz igual, porque é assim, é cultura oral mesmo, faz parte da nossa, de quem somos, né, aqui. É, mas, enfim, algumas perguntas para trazer, então, engatilhar essa discussão, que é como foi a introdução alimentar dos filhos de vocês, quando a Nayara já trouxe um pouquinho que a filha dela come um pouco de tudo, que é ótimo, mas o que mais influenciava também a escolha dos alimentos, então,
preço, praticidade na hora de alimentar, a orientação profissional, se foi dada em relação a isso, qual que era a preferência da criança, isso era levado em consideração, o costume familiar, ou a disponibilidade para auxílio, né, na hora de introduzir essa alimentação. Também já aconteceu de vocês saberem qual seria a alimentação necessária, ideal, mas ela não ser possível naquele momento, seja por esses outros fatores que foram citados, né, anteriormente. E se existem alimentos ou receitas práticas que vocês aprenderam com as suas famílias e mantiveram com seus filhos. Então, um pouquinho, né, do que vocês tiveram dessa relação com a introdução alimentar e com essa retirada, né, do aleitamento e a introdução das coisas alternativas, da alimentação alternativa. E aí, Renata, você quer falar com a gente? Ou já deu seus minutos? Eu acho que. Não, Então eu tô vamos embora. aqui, tô escutando. Vamos. Então vamos embora, Então, pode falar, por favor. logo depois que eu amamentei a Bia, com 6 meses, eu fiz a introdução alimentar. E, igual vocês falaram, como nutricionista, a gente se cobra muito, né? E aí era uma área que eu não tinha muita noção, né, de como fazer a melhor forma ali, aquela introdução alimentar. Eu fui fazer curso na área e fui buscar apostila de amamentação, porque na faculdade a gente tem aula de nutrição, mas nutrição geral, e a materno é bem específico, né? E aí foi muito bacana, porque aí eu tive acesso a outros profissionais que trabalhavam diretamente com a introdução alimentar, e aí eu fiz uma introdução alimentar para Beatriz, de acordo com a orientação da nutricionista, que era de materno, e foi muito legal, porque eu aprendi mesmo, né? Como fazer uma boa introdução alimentar, começando pelas frutas, aí depois os legumes, entrando com os cereais e as leguminosas, a importância de fazer o rodízio alimentar. E fez muita diferença, porque hoje a Beatriz come um pouquinho de tudo, não é seletiva com os alimentos, e a Bia, a gente foi percebendo que com o tempo ela desenvolveu ali um pouco da intolerância à lactose. E aí, hoje, ela sabe que ela não pode comer as coisas que tem muita lactose, senão ela vai passar mal, e quando come, passa mesmo. E ela também tem noção, né, de quais são os alimentos que mais ela pode e não pode comer. Foi muito bacana ter aprendido a parte da introdução alimentar e fazer a introdução junto com ela. Porque é igual vocês falaram, cada criança é única e a criança que te ensina como ela quer comer, a quantidade que ela quer comer, e ela que vai ensinando para a mãe, na verdade, como ela funciona. Não tem uma regra, por mais que eu fiz o curso, não tinha uma regra, porque a Bia é intolerância à lactose. E no curso da moça não tinha isso, né? Então eu tive que ir aprendendo com a própria Beatriz. E que foi muito bom, foi muito válido, e até hoje, para também poder orientar outras pessoas, acho que fez toda a diferença, porque toda a dificuldade que a gente passa, tanto na amamentação quanto na introdução, depois a gente dá aula para outras pessoas, porque é um nível de desafio e de dificuldade que não pega só o seu intelecto, pega seu emocional, seu psicológico, e quando você vai orientar a outra mãe, como o acolhimento é diferente, porque você sabe qual que é o nível ali de desafio emocional com isso, né? Da criança não comer e cospe, aí você fala, ai, vontade de matar, né? E aí a gente vai se acalmando e não tem, não pode forçar, né? Para não criar também na criança trauma, e tem que ser ali dentro de uma paciência, conversando. E aí, mas a gente vai entendendo como que a criança funciona, como que é a melhor forma de lidar com ela, sobre a amamentação e sobre a alimentação depois, e é a criança que vai te mostrando qual que é a melhor forma de comer, né? Por mais que você faça curso, por mais que você escute outras mães, aquela criança ela é única e ela tem a forma de querer ser tratada, e aí é único.
é exclusivo, cada um de um jeito, né? Essa é a minha Renata, contribuição hoje. nossa, ótimo. Então, assim, só lembrando, exemplo é tudo, né, gente, tá? Né? Criar hábitos alimentares também é uma construção. Vai lá. Exato, exato. Fabiana? Sim, eu tive orientação, né, da pediatra, assim que eu mudei a pediatra, e ela olhava para a família como um todo e as possibilidades para a família como um todo também. Foi muito bom a recomendação, ela recomendou dois tipos de introdução alimentar, aquela BLW, né, que o bebê vai experimentando com as mãozinhas os pedaços, e era o meu sonho, era o que eu gostaria. Infelizmente não foi possível. Eu tive uma licença maternidade de 6 meses e aos 6 meses eu comecei a introdução e logo voltei a trabalhar. Aí eles ficaram no berçário, onde eu tentei fazer isso, mas não funcionou. Aí eu passei para a próxima recomendação da pediatra, que foi aquele que você amassa os alimentos, né? Mas você separa para o bebê sentir sabor e textura. Aí a gente passava o domingo cozinhando, congelando e preparando do nosso jeito, separando na lancheirinha das crianças. Depois a gente descobriu que o berçário misturava tudo e dava com uma papinha só. Mas Poxa, foi aos poucos, a gente foi conseguindo, à medida do possível, a gente conseguiu. E eles aprenderam a comer um pouquinho de tudo. E o Nicolas, o menino, gostava muito de mais comida salgada. A Lavínia, a menina, gostava mais das frutas. Então os lanchinhos fazia de acordo, né? Legumes para ele e frutinhas para ela. Então a gente foi aos poucos adaptando, né? Nos conhecendo e nos adaptando. Hoje eles comem um pouquinho de tudo, o menino é um pouco mais seletivo, mas é a personalidade dele, né? E as necessidades dele também. Isso é um o que pouquinho você da falou, minha experiência. Fabiana, o que você falou foi o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos do Ministério da Saúde, né? Olha É só, esse que a gente tem que estar seguindo, que a gente pode buscar, né, em qualquer link do Ministério, você colocar Guia Alimentar, vai vir um Guia Alimentar para a população brasileira, que cuida da gente, adulta, né? E o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, que vai dar todas essas orientações e muito bem, né? Inclusive por região, tá? Então vale a pena vocês buscarem aí. Ô, Bárbara, eu vou passar para a Nayara, pode ser? É, Pode sim, bem, desculpa estar aqui. É que eu estava pensando aqui no tempo, terminar a Nayara e fazer o encerramento, viu, Clé? Porque o horário ficou em cima da hora. Mas aí já deixar isso. Eu estava tentando organizar o que eu ia fazer aqui, mas vai ser desse jeito mesmo. Aí você pode começar, Nayara, por favor. para mim, assim, foi bem parecido com o que fiz com a Fabiana, a questão do VLW, eu também comecei a querer fazer, mas eu também fiquei muito insegura. Porque, principalmente quando a gente dava uma manga, uma fruta mais mole, né, mais madura, para minha filha na mão, pedindo uma ideia do VLW, e ela desmanchava a fruta inteira e ficava acabada ficando em pedacinhos muito pequenininhos, eu falava assim, uai, a história de dar um pedaço grande não deu certo. Virou os pedaços pequenos do mesmo jeito que seria se eu tivesse ficado. E aí eu ficava numa insegurança gigantesca, porque vai engasgar, não vai, não sei o quê. E aí, também, assim como foi para a Fabiana, a história de ir para o berçário, né, como é que eles fazem na escola. Então, eu acabei indo para a história do amassadinho mesmo, né, e tentei seguir desse jeito, né. Minha filha, ela não é muito de rejeitar nada, ela come bem de tudo. Outro dia estava querendo chupar limão lá em casa, porque não, do tanto que ela come, né, aceita, faz tudo. E aí, a gente não sofri muito isso, eu sofri de insegurança. Meu sofrimento com relação à introdução alimentar dela foi com relação à insegurança, principalmente, né, o medo de engasgo, com a história do GLW, mas com a comida amassadinha, né, foi bem tranquilo, foi bem boa. A única outra questão era o sal. A gente não colocava sal na comida e logo que ela entrou para a escola, eu comecei a perceber que ela começou a rejeitar a minha comida. Mas vinha lá na cadernetinha do berçário que ela tinha comido tudo na escola. E eu ficava assim, ué, final de semana eu não queria comer mais minha comida. Aí eu coloquei, né? A escola colocava um pouco de sal na comida, assim, não era salgada, mas colocava assim um pouco de sal na comida dela. Então,
foi eu começar a colocar um pouquinho de sal na comida dele, eu não voltava mais presente a comer a minha comida, sabe? Aí, né, Parabéns. 2 mais 2 igual a 4, foi só essa Na, Nayara, ótimo. Ou seja, você deu um toque muito legal, né? Que também está no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, né? Que, sim, não é que não tem que ter sal, tem que ter temperos caseiros, né? E nunca abusar do sal, sem sombra de dúvida, tá? Né? Mas é muito legal do jeito que você fez aí, tá indo muito bem, tá? E eu queria só colocar para fechar, então, da minha parte, Bárbara, né? É falar, gente, não esqueçam, né, das leis, né? A Lei de Proteção ao Aleitamento Materno, que é a Lei 11.265 de 2006, que é a NBCAL, né? O decreto 9.579 de 2019, que fala da primeira infância, de tudo, e que fala da NBCAL, tá? Que nós estamos agora no Agosto Dourado, né? E é muito legal a gente perceber todo esse vínculo que é criado, né, com mãe e bebê, né, que precisa de toda uma rede de apoio para poder isso acontecer melhor, tá? Nós estamos também no Agosto Verde, que é agosto da primeira infância, né, que tem tudo para a gente olhar e melhorar, né, desde da gravidez, né, parto, nascimento, né, amamentação, lembrando sempre que não é só até 2 anos, é 2 anos de idade ou mais. Inclusive o Ministério da Saúde parou de falar, né, até 6 meses, exclusivo continuado até 2 anos de idade, ele passou a falar aleitamento materno continuado até 2 anos de idade ou mais, sendo exclusivo até 6 meses. Porque muitos de nós começamos a confundir achando que estava bom. Não porque a gente não queria ou porque é por causa da informação que não estava vindo muito bem. A gente atentar muito para essas propagandas enganosas, como eu falei, né? Atentar também para está tendo agora muito, em Minas Gerais, está tendo junto a Minas pela Primeira Infância, o MAP, né? Nós estamos fazendo virar muitos municípios tentarem fazer o Plano Municipal da Primeira Infância. Eu queria que vocês percebessem na cidade de vocês, em Belo Horizonte está sendo a construção também, né? Ouro Preto, onde eu moro, já tem a lei do Plano Municipal da Primeira Infância, para a gente olhar com outros olhos para a primeira infância. E com isso, a gente está olhando, sem sombra de dúvida, para a amamentação e fazendo com que mais mãe amamente, né? De uma forma íntegra, né, legal, né, que não seja difícil, que não seja tão traumatizante, né, e que a gente comece a perceber que realmente cada experiência é única, mas quando tem falha, nunca é da mãe, é de nós profissionais que não estamos na hora certa, do jeito certo, da forma certa. Então, conte com a gente sempre que possível. Perfeito. Muito obrigada, Cleia. Muito obrigada às mães que participaram, Renata, Fabiana, Nayara. Foi muito bom aprender com Obrigada. vocês. Eu fico muito feliz de ter aprendido e queria ter falado sobre a parte dos cuidados com as mães, porque eu achei que foi um tópico que veio, mas que não conseguiu ser debatido. Mas numa próxima oportunidade a gente debate, com certeza. Agradeço também a participação de todo mundo aí que esteve aqui escutando nossa discussão, nosso debate. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido também mais clareza sobre o agosto dourado, o agosto lilás e o agosto verde, aí para a gente poder trazer para a nossa realidade essa, essa experiência, né? E Bárbara, acho que é Bárbara. isso. Oi, Como eu. você citou Augusto Lilás, que nós também não é Augusto Lilás, o Augusto Lilás é contra violências, né? E principalmente contra a violência contra a mulher. E uma das grandes violências é o parto, né, em si, e também o não amamentar e a gente acusar, comentar, né? Ser desagradável, que a mãe amamenta a hora que ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quiser. E para de amamentar quando ela e o bebê também quiserem, né? E a gente tem essas violências também que se parecem pequenas, mas não, são muito grandes e Violências muito fortes dentro da estruturais, gente. né? E que a gente tem que olhar muito. E também, né, essas diferenças sociais, também como é que interfere e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, tá bom? Então, assim, né, o agosto verde engloba agosto dourado, engloba agosto lilás, né? E tudo isso para melhorar a nossa vida aí, principalmente das nossas crianças aí, que muitas delas já estão virando adolescentes, né? Então, é isso. Muito Muito obrigada obrigada. novamente para todos que estão aqui. E acho que encerramos por hoje. Espero ter vocês aí em outras oportunidades, aprendendo e discutindo, nos ensinando e trocando, né? É isso. Obrigada. E venham mais lives. Beijo, Obrigada. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Boa Obrigada. tarde. Boa tarde. Aí, Renata.